pessoal, tudo bem? Eu sou o pastor Giovanni, eu tenho uma palavra de Deus para o seu coração. E hoje é um dia muito especial, né? O dia dos pais. Então eu trouxe uma palavra do coração de Deus que está lá no Salmo 68, de 5 a 6, que fala sobre paternidade responsável. Paternidade aqui como uma característica, uma virtude, uma missão, uma vocação, um chamado de Deus. Para você que é pai, preste atenção nessa palavra que eu quero trazer para você nessa tarde do Dia dos Pais. A Bíblia Sagrada diz no livro dos Salmos 68 que pai de órfãos e juiz das viúvas é Deus, no seu lugar santo. Deus faz com que o solitário viva em família, liberta aqueles que estão presos em grilhões, mas os rebeldes habitam em terra seca. Então Deus está se colocando aqui como o maior dentre todos os pais. Tanto é que Deus é chamado de Deus Pai, o Pai Celeste. Então toda verdadeira paternidade deve ser um reflexo do nosso Deus, porque Ele é Pai de órfãos e juiz das viúvas, o nosso Senhor, que de lá do seu lugar santo faz com que o solitário viva em família, liberta aqueles que estão presos em grilhões de problemas, dificuldades, crises, pecados, mas os rebeldes, ou seja, aqueles que se levantam contra Deus, aqueles que não expressam a paternidade de Deus, os rebeldes habitarão em terra seca. É o que nos diz a palavra de Deus no Salmo 68, de 5 a 6. Vamos orar. Pai, nesse momento eu coloco a vida de cada um daqueles que estão me ouvindo diante da tua face, diante do Senhor. No dia de hoje, no dia dos pais, faça, Deus, com que cada pai, mãe, todos os pais da terra possam compreender a grandeza do teu coração paternal, amoroso, gracioso, cuidadoso para conosco. Abençoa cada um deles, eu te peço, fala aos seus corações, ministra conosco nessa tarde, nesse dia em especial. É o que nós te pedimos de todo o coração, em nome de Jesus, fala conosco, nosso Abba Pai, o nosso Papai Celestial. Então vamos falar um pouquinho sobre a paternidade responsável. Em primeiro lugar, amados, nós precisamos entender que a nossa paternidade provém de nosso amado Deus, que é um Pai cheio de amor por seus filhos amados. E nem todos, infelizmente, são filhos de Deus. É uma grande mentira dizer que todos são filhos de Deus. Não. Apenas são filhos de Deus aqueles que abrem o seu coração, reconhecem Jesus de Nazaré como o autor e consumador da sua fé, como Senhor e Salvador das suas vidas. Mas se somos filhos, temos um Pai, o Pai Celeste, que nos ama, que nos acolhe na sua família eterna. Esse é o eterno propósito de Deus, ter uma grande família de muitos filhos semelhantes a Deus. É o que o salmista disse. Deus faz com que o solitário habite em família. Então, que família é essa? É a família de Deus. Nós precisamos entender que Deus Pai projetou a sua própria natureza dentro da experiência humana. E uma das coisas mais lindas dentro da experiência humana é ser pais. Ser pais é uma das coisas mais extraordinárias da natureza humana. Primeira pergunta que nós queremos responder, ou o princípio que nós queremos ensinar é: para que Deus nos dá os filhos? Por que Deus nos dá filhos? E a primeira resposta é para nos mostrar o seu favor. Deus derrama favor, Deus derrama graça na capacitação de você ser pai, de você ser mãe. É uma bênção de Deus. É o exercício do favor de Deus para com você. Ele deseja compartilhar conosco essa experiência extraordinária na criação dos nossos filhos. Nós precisamos entender que os filhos nos abençoam e aumentam a nossa felicidade, nos fazem semelhantes ao Pai eterno, se estamos conectados com Ele e exercemos a verdadeira paternidade. Outra resposta para que Deus nos dá filhos é para criá-los em Deus. Nós temos que criar os nossos filhos no Senhor. É o que nos ensina Efésios 6, versículo 4, Colossenses 3, 21. Nós temos de 18 a,
praticamente 18 a 20 anos, nessas fases iniciais, entre a fase de criança, adolescência e jovem, para formar os nossos filhos, o caráter deles, as virtudes deles, e tudo isso nós precisamos criá-los no Senhor. Nós precisamos de uma capacitação sobrenatural para sermos pais segundo o coração de Deus. Então, devemos ter uma atitude de fé, de seriedade para com Deus e para com os nossos filhos também. Devemos dar o melhor do nosso tempo, da nossa energia, dos nossos recursos nessa linda empreitada chamada paternidade. Outra resposta para essa pergunta, para que Deus nos dá filhos, a terceira resposta seria para encaminharmos a geração seguinte na vontade de Deus. Como é que a gente pode fazer isso? Está lá no Salmo 128, né? A Bíblia fala que o homem se projeta para o futuro através dos filhos. Os filhos são sementes do amanhã, são continuidade do nosso legado. A nossa missão, amados, deve ser criar filhos para a glória de Deus, que honrem ao Senhor e vivam para o seu reino. Deus não intervém na criação deles. Nós é que temos as responsabilidades diante de Deus e diante da sociedade. Deus confiou a você, homem que está me ouvindo, mulher, você que existe a paternidade ou maternidade, a criação dos seus filhos. E um dia nós prestaremos conta daquilo que fizemos nessa área diante de Deus. Um bom exemplo de paternidade foi o próprio Abraão, lá em Gênesis 18, de 18 a 19. E um mau exemplo de pai foi o sacerdote Eli, que via os seus filhos aprontando, fazendo coisas erradas, imoralidades, e não fazia nada lá em 1 Samuel 2, de 12 a 17. E Deus tratou seriamente com o sacerdote Eli, bem como abençoou o pai da fé, Abraão, que é um bom exemplo para nós de paternidade, tá bom? Segundo princípio que nós queremos ensinar sobre a paternidade responsável é que precisamos determinar objetivos na formação dos nossos filhos. Nós precisamos ter metas, alvos, objetivos na formação dos nossos filhos. Provérbios 22, 6, a Bíblia Sagrada diz: ensina a criança no caminho em que deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele. Ou seja, Deus nos assegura a sua graça, a sua sabedoria. A tarefa de ser pai, de ser mãe, não é fácil, requer muita dedicação e esmero da nossa parte como pais. É uma das maiores missões desse mundo. É uma grande missão ser pai, é uma grande missão ser mãe. E nós precisamos compreender a natureza dos nossos filhos, as características, a personalidade deles, para que possamos tratar de maneira mais eficaz. Nós precisamos entender que crianças também são pecadoras, que precisam da graça salvadora de Jesus, da salvação. Elas não são puras e inocentes, como alguns pensam. Não, elas já têm uma natureza adâmica, pecaminosa, se inclinam naturalmente para o erro, assim como os adultos, falham, às vezes são rebeldes, bocudos, às vezes são teimosos. Por isso nós precisamos ensiná-los sobre Jesus, ensiná-los à luz da palavra de Deus e corrigi-las quando errarem, para que possam crescer na presença do Senhor e trazer muita alegria ao nosso coração. Outra coisa muito importante dentro desses objetivos na formação dos filhos: filhos precisam também de uma relação pessoal com Deus. Necessitam ter a consciência de que fazem parte da família de Deus e que podem falar com Deus através da oração. Nós precisamos formar, então, amados, o caráter dos nossos filhos. Precisamos ajudá-los a enfrentar as responsabilidades da vida, entender o valor do trabalho, a bênção do casamento, a terem uma base moral sólida, a construírem junto conosco e o Espírito Santo uma autodisciplina, uma autoestima saudável e equilibrada, um domínio próprio, uma autorresponsabilidade e um controle sobre os seus sentimentos e sobre as suas emoções. Cabe a você, papai, mamãe, formar o caráter dos seus filhos. Não é tarefa de professora, nem do pastor na igreja, nem da professora da escola dominical. Somos nós, os pais, responsáveis de formar o caráter dos nossos filhos. Também precisamos formá-los socialmente, em sociedade. Eles precisam ter uma clara consciência da sua identidade, do seu valor, da sua capacidade de relacionar-se de forma saudável com outras pessoas.
precisam aprender a assumir compromissos, a se sujeitar às autoridades, e tudo isso se aprende dentro dos lares, dentro da casa. Também precisamos formá-los fisicamente, ou seja, eles precisam ter bons hábitos alimentares, boa higiene pessoal, horários para dormir e levantar, estudar, brincar, horário para todas as coisas, ensinando sempre deveres e edificando seu caráter para uma vida harmoniosa e feliz com Jesus. Os pais precisam ser discípulos de Jesus e discipuladores dos seus filhos, na sabedoria, na graça e no poder do Espírito Santo de Deus. E o terceiro destaque que nós trazemos é a paternidade responsável, o tema da nossa reflexão, da nossa ministração no Dia dos Pais de hoje. O que é a paternidade responsável? Queridos, paternidade é um precioso legado de Deus, Pai, do Deus Pai, confiado a nós, os seus filhos. Você precisa entender que isso é uma herança de Deus, é um legado de Deus Pai, a cada um de nós que somos pais e filhos nessa terra. Nós somos representantes de Deus em nossos lares. Nós possuímos os mesmos ofícios ou funções de Cristo no cuidado dos nossos filhos. Representamos Cristo nos nossos lares, representamos Deus na nossa casa. Jesus foi profeta, precisamos ser profetas também nos nossos lares. Jesus foi sacerdote, nós como pais precisamos exercer um sacerdócio nos nossos lares. Jesus foi rei também para a sua igreja e nós como pais precisamos liderar, governar em amor, graça e direcionamento pelo Espírito também a nossa família. Como profeta, Jesus transmitiu a palavra de Deus para nós e nós como profetas nas nossas casas precisamos transmitir a palavra de Deus para a nossa família. O pai é o porta-voz de Deus no lar. Ele edifica, ele exorta e ele consola os seus filhos e também a sua esposa. Como sacerdote, você, papai que está me ouvindo, mamãe, ele intercede, principalmente o pai aqui, a figura masculina, ele intercede e ora pela sua família. E por ela se santifica diante de Deus, como Cristo também o faz com a igreja, lá em João 17:9. Como rei, o pai governa o lar e procura fazê-lo com amor e com justiça, conforme 1 Timóteo 3, de 4 a 5. Então, como pais, querido, precisamos ser exemplo para os nossos filhos, em todas as esferas, em todas as áreas da vida humana. De nada adiantará, fazemos cobranças e ameaças, se os pais não agem da maneira como Deus ordena na sua palavra. Que nós sejamos como Noé, o justo Noé, que conduziu bem e salvou na arca toda a sua família do dilúvio e do juízo que Deus estabeleceu sobre a terra. Está lá em Gênesis 7, versículo 1. Que nós sejamos como o pai da fé, Abraão, um exemplo de fé e obediência para todas as gerações, conforme Gênesis 18, 19. Que sejamos como Josué, um homem corajoso, decidido, que profetizava: eu e a minha casa serviremos ao Senhor, conforme Josué 24, 15. Deus quer salvar e restaurar famílias inteiras, e ele começa com a vida dos homens que se rendem e se entregam inteiramente a Deus. Então se renda completamente a Deus, se renda totalmente a Ele. Deus pode fazer uma linda obra na sua vida, varão, homem que está me ouvindo, ou você que talvez não tenha marido, não tenha ali seu esposo, mas está cumprindo essa função paternal, fazendo o melhor possível, e Deus te capacitando em tudo isso. Lembre-se, Deus é pai de órfãos e viúvas. Deus é pai do seu santo templo, diz a Bíblia Sagrada. Deus faz com que o solitário viva em família, liberta aqueles que estão presos em grilhões, mas os rebeldes habitam em terra seca. Que possamos compreender a grandeza da nossa vocação, a grandeza do nosso chamado como pais. Que você tenha um dia abençoado na presença do Senhor. Que o Senhor abençoe com o seu coração, com a sua casa, a sua família, o seu coração. Se capacite a exercer o sacerdócio, o ministério profético e o ministério de rei no seu lar, na sua família, tendo claro Jesus como Rei Supremo dos nossos lares e do nosso coração. Que a graça e a paz do Senhor venha sobre você. Deixa eu orar por você, em nome de Jesus. Pai, nós terminamos essa palavra agora,
trazendo, ó Deus, aos corações que nos ouvem, Pai, a grandeza do teu chamado, de representarmos Deus na terra, com esta paternidade, esse coração paternal amoroso de Deus Pai. Que Deus nos capacita a cuidarmos dos nossos, a valorizarmos, a honrarmos a nossa família, a criarmos no temor, no amor de Deus, na graça do Senhor. Nos capacita como pais. Pai, quando olhamos para nós, vemos tantas fragilidades, tantas situações diversas, difíceis, mas o Senhor nos capacita. O Senhor, ó Deus, derrama graça e glória, sabedoria e poder sobre nós. Abençoa cada um daqueles que me ouvem, Pai, debaixo da tua unção, da tua glória e da tua graça. Eu te peço isso de todo o coração. Capacita o teu povo a exercerem uma paternidade responsável diante do Senhor e diante da sociedade que olha para nós como referência de Jesus nessa terra. Nós te pedimos isso de todo o coração, no nome de Jesus. Amém e amém. Queria te pedir encarecidamente, meu amado, minha amada, compartilhe esse vídeo com outras pessoas e entre no nosso site, pastorgiovanni.com. Lá tem as nossas redes sociais, tem áudios, vídeos, estudos bíblicos, cursos online para o seu crescimento espiritual, e ali também você pode deixar uma oferta na nossa vida, no nosso ministério, para a nossa casa, nossa família, expandindo assim o reino do Senhor e a obra de Deus através dos seus servos. Que Deus abençoe você. Beijão do Pastor Giovanni. Entre lá no nosso site, pastorgiovanni.com, e o nosso Instagram é Instagram @prgil. E o nosso YouTube é youtube.com/prgiovanni. Se você está assistindo pelo YouTube, aqui tem um link de como você pode acessar as nossas redes sociais e ofertar, exercer generosidade, graça e alegria, né? Com alegria no coração, movido pelo Espírito Santo na nossa vida e no nosso ministério. Deus abençoe vocês, a graça e a paz de Jesus, em nome de Jesus. Amém.